Imagina só que você é um estudante normal até que de repente você descobre que é uma fonte inesgotável de magia. E devido a isso, diversas garotas começam a então brigar pela sua atenção. E agora a sua vida basicamente se resume a isso e a enfrentar monstros. Bem, é mais ou menos assim que as coisas acontecem no anime que a gente vai falar aqui hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime que eu gosto muito chamado Izuka. Se você não entendeu o que eu disse, pode ficar tranquilo que o nome tá aqui na descrição pra você, beleza? E na primeira cena do anime vemos o nosso protagonista chamado Asano voltando tranquilamente da escola até que de repente ele é atacado por uma mulher centopeia. De início parecia que era o fim dele, mas como ele é um protagonista ele acaba sendo salvo por uma garota loira misteriosa com arco e flecha. Na manhã seguinte Asano está de volta na escola tentando entender o que tinha acontecido na noite anterior. Até que de repente ele esbarra justamente com a garota loira que tinha salvado ele na noite anterior. Ele não a reconhece de imediato, mas ela sabe muito bem quem ele é. Então descobrimos que o Asano foi deixado de lado pelos pais e ele precisa de dinheiro para pagar o seu aluguel. Sendo assim, ele fica até mais tarde na escola para limpar o laboratório de química e conseguir alguns trocados com isso. E quando chega a hora de ir embora, ele encontra uma garota seriamente machucada no chão. E assim como tinha acontecido com ele na noite anterior, essa garota tinha sido atacada por um monstro. Com medo de que outros colegas também fossem atacados, ele vai correndo atrás do monstro e esbarra com uma garota que está presa a uma árvore por uma flecha. Ela pede ajuda dele e como ele não enxerga nada de errado nisso, ele acaba soltando a flecha e liberta a garota da árvore. Acontece que apesar da aparência fofa, aquela garota também era um monstro que se transformava em um gato gigantesco. E a flecha que prendia a garota na árvore era um selamento da loira que tinha salvado o Asano na noite anterior. E agora finalmente descobrimos que o nome da heroína dele é Shimazu. E na verdade a família dela faz parte de uma linhagem que luta contra esses monstros e segue invadir o mundo dos humanos. Pois é, os monstros vêm pro nosso mundo pra basicamente se alimentar da energia espiritual dos humanos. E bem, a Shimazu fica naturalmente enfurecida ao ver que o Asano soltou a presa dela da árvore. Tanto que quando a garota monstro escapa, a Shimazu força o Asano a ir junto com ela atrás da garota. Só que ao mesmo tempo que encontram ela, eles também acabam encontrando um monstro de raio muito mais poderoso do que ela. Tanto que a Shimazu praticamente não consegue fazer nada contra esse monstro e acaba inclusive tendo as suas roupas destruídas na batalha. E para salvar a Shimazu, Asano banca o herói e pega uma vassoura de madeira para acertar um golpe no monstro. Pois é, um monstro que não podia ser vencido por flechas mágicas e o cara tentou derrotar com uma vassourada. Esse é o espírito de um grande protagonista nos animes. E o pior é que com isso ele conseguiu tempo para que a Shimazu se recuperasse um pouco. Então, no meio da confusão, até a garota monstra que o Asano tinha soltado da árvore antes se envolve agora para salvá-lo. E enquanto tudo isso tá rolando, ele tenta proteger Shimazu novamente, mas sem querer ele acaba dando um beijo nela. E de alguma forma, através do beijo, ele passou a sua energia espiritual pra Shimazu. Então ela não teve tempo de escolher em quem daria o primeiro beijo, mas pelo menos ela acabou ficando mais forte com isso. Sendo assim, contando com os poderes do Asano, ela conseguiu atingir uma flecha extremamente poderosa e espantou o yokai dos raios dali. Afinal, para eliminá-lo completamente, ela precisaria saber o nome verdadeiro daquele monstro. Pois é, nesse mundo aqui, se você souber o verdadeiro nome de um monstro, você pode eliminá-lo ou até mesmo controlá-lo. E como a Shimazu não sabia o nome do monstro, ela apenas conseguiu expulsá-lo. E assim, poderia ser um final de episódio para se comemorar, mas a Shimazu ainda não tá satisfeita e quer acertar as contas com a garota da árvore também. E então o episódio se encerra com um clima bastante tenso entre as garotas. E bem no segundo episódio vemos que para se defender a garota gata pega o Asano e começa a usá-lo como escudo. Dessa forma a Shimazu não consegue fazer nada contra ela por medo de acabar acertando o Asano. O detalhe é que enquanto tudo isso acontece já é de manhã e a Shimazu ainda está usando apenas o casaco do Asano. Afinal, as roupas dela tinham sido destruídas na batalha. Mas a verdade é que a garota gata não queria ferir o Asano, ela só estava fazendo aquilo mesmo para se proteger de Shimazu. Só que de repente Asano tem um flashback e ele então se recorda que já conhecia a garota gata e que até sabia o nome dela. E como eu disse, se você sabe o nome de um monstro, você pode até mesmo controlá-lo. E o nome da garota era Tama, e com essa informação o Asano agora se tornou o mestre absoluto dela. Agora, como Tama tinha se tornado uma serva do Asano, não tinha motivo para Shimazu querer eliminá-la. Afinal, ela não iria mais atacar humanos a não ser que o Asano pedisse por isso. E depois que a paz foi instaurada entre os três, agora eles foram até a casa da Shimazu e lá eles encontraram a professora da escola. E além de professora, essa linda mulher é a guardiã da Shimazu e também entende tudo sobre os monstros e o mundo espiritual. E como a casa da Shimazu era simplesmente uma bagunça, Asano foi contratado pela professora para limpar tudo por ali. Como eu disse, ele faz qualquer coisa por alguns trocados porque ele foi abandonado. Enfim, na manhã seguinte na escola, as garotas que o Asano tinha ajudado no primeiro episódio aparecem para agradecer por ele pela ajuda. E tudo parece bem, mas de repente Shimazu aparece no meio da sala da aula e revela para o Asano que existe outro monstro à solta pela escola. Sendo assim, os dois saem juntos para encontrar o monstro, mas acabam encontrando Tama e a professora primeiro. E agora que estão reunidos, eles acabam finalmente encontrando o monstro no vestiário feminino e descobrem que estão lidando com o monstro rato. E o engraçado é que apesar de lidar com monstros muito mais apavorantes, a Shimazu tem muito medo de ratos. Bom, logo começa uma grande confusão e o monstro tenta fugir deles. Eles vão
vão atrás do monstro e de repente caem em uma armadilha em uma masmorra onde era a casa dele. E o maior problema ali é que a Shimazu não consegue fazer nada por ter muito medo, mas a Tama também não consegue ajudar porque ela tá sem energia espiritual. E aqui descobrimos que ela nunca tinha sugado a energia espiritual de nenhum humano ou de nenhum monstro. E é nessa hora que o Asano acaba tendo uma grande ideia. E se lembrando de como ele tinha passado a sua energia para a Shimazu no último episódio, ele decide dar um beijo em Tama e para nossa surpresa isso funciona de novo. Parecia que os protagonistas iam perder pro Homem-Rato, mas depois que Tama recebeu a energia espiritual de Asano, ela simplesmente teve um upgrade nos seus poderes e conseguiu sozinha eliminar o rato monstro. No fim das contas ela ficou muito mais forte do que era antes graças à energia que recebeu do Asano. Mas o que eu mais gostei nessa batalha é que no final tudo foi uma caçada de gato e rato literalmente, achei isso genial. E no final do episódio eles estão de volta à casa da Shimazu e então a professora revela que Asano pode ser muito útil na caçada com os monstros, pois de alguma forma ele é praticamente uma fonte inesgotável de energia. Então se Tama ou Shimazu precisassem de energia, elas só precisariam dar um beijo nele que assim elas teriam seus poderes abastecidos. Pois é, cara de pouca sorte esse Asano aqui, né? Enfim, o episódio se encerra com Asano escolhendo o nome Tamako para Tama. Isso pode até parecer estranho, mas lembra que quem souber o nome do monstro pode controlá-lo? Então, para evitar que isso acontecesse, eles não podiam ficar chamando a garota de Tama o tempo inteiro, pois se fosse assim, ficaria fácil de alguém acabar controlando ela de repente. E eu concordo que de Tama para Tamako não foi uma mudança nada genial no nome, porém ficou assim mesmo. E diferente de todo o resto do episódio, a gente vê na cena final os três jantando tranquilamente como se nunca tivessem enfrentado um Homem-Rato. No começo do episódio 3, vemos que Asano agora está de mudança para a casa de Shizuma por ordens de professora. E sem novidade nenhuma, Shizuma e Asano continuam brigando até a hora da escola quando eles precisam se unir novamente para enfrentar um novo monstro. E eu não sei o que acontece nessa escola que aparecem tantos monstros ali. Eles estão agora lutando contra uma árvore monstro que pegou uma das alunas e está usando ela como se fosse um escudo. Shizuma está com medo de errar uma flecha e acabar acertando a outra aluna, mas ela acaba nem precisando fazer isso, pois de repente surge uma linda garota de cabelos roxos que elimina a árvore após invocar uma fuinha. E tipo assim, ela invocou uma fuinha espiritual, então ela não é qualquer pessoa. Depois disso descobrimos que essa jovem na verdade se chama Suzeri e ela é a irmã mais nova de Shizuma. Mais do que isso, ela na verdade também é concorrente de Shizuma para ser a líder do clã delas no futuro. E após ouvir da professora dos boatos sobre o Asano ser uma fonte inesgotável de energia, a Suzeri decide então que quer ter o garoto ao seu lado para ajudá-la. Literalmente nesse momento as duas irmãs estão começando a brigar para decidir quem vai ficar com o Asano. E ele de fininho escapa da sala para tomar um banho. O que ele não contava é que Suzeri invadiria o banho dele para lavar as suas costas de repente. E aparentemente ela está disposta a fazer de tudo para levar o protagonista com ela. Muito emocionado com o que aconteceu no banho, Asano acaba simplesmente desmaiando e então é levado inconsciente por Suzeri. Quando o protagonista acorda, eles estão dentro de um carro até que acabam caindo em uma armadilha de um monstro bizarro em forma de carro. E as coisas se complicam bastante, pois a fuinha da Suzeri não tem poder o suficiente para vencer aquele monstro. Por sorte, Shizuma chega no meio da batalha e após receber mais uma dose de energia dos lábios do Asano, ela consegue finalmente vencer o monstro carro. E ela fez isso no último segundo antes que eles fossem todos prensados. E com a vitória, Suzeri passou a desejar ainda mais ter Asano do seu lado, pois entendeu do que ele era capaz com suas habilidades. Mais uma vez, Shizuma e Suzeri estão discutindo para ver quem vai ficar com o protagonista, mas o que elas não percebem é que estão sendo observadas enquanto estão discutindo. E no começo do episódio seguinte, vemos a invasão de um samurai fantasma a um museu para pegar uma espada oriental. Em seguida, as coisas ficam agitadas quando vemos que Suzeri se transferiu para a mesma escola de Asano e Shizuma. Ela mudou de escola para ficar mais perto do Asano e isso deixou a Shizuma bem furiosa. E ela fica ainda mais furiosa ao ouvir a irmã dizer que está ali na verdade por não confiar no trabalho dela também. Ela foi pra casa cheia de raiva e ainda brigou com o Asano por não ter gostado da comida que ele tinha preparado. Mas logo ela tem novamente a chance de mostrar o seu valor, pois logo descobrimos que o samurai fantasma do começo do episódio está solto pela cidade fazendo várias vítimas. Suzeri estava ali enfrentando o samurai fantasma sozinha, mas Asano, Shizuma e Tama chegam bem a tempo da batalha. O que ninguém imaginava é que aquele samurai era muito mais forte do que todos os monstros que eles já tinham tentado. Afinal, por mais que Suzeri e Shizuma acertem golpes, o monstro simplesmente se regenera e volta à luta normalmente. Então, a fim de provar do poder do Asano, Suzeri tenta se aproveitar do momento delicado para tentar convencer ele de beijá-la. Só que isso não deixa Shizuma nada feliz, então ela acerta uma flecha bem no elmo do samurai e eles finalmente descobrem alguma coisa. Aquele samurai na verdade não era um monstro qualquer, ele era apenas um fantoche de energia espiritual que estava sendo controlado por um mago. Ou seja, o verdadeiro inimigo deles dessa vez
vez não era um monstro humano. E após descobrir isso, Shizuma entrega uma adaga para Asano e pede para que ele acerte um golpe de surpresa para quebrar o elmo do monstro. A ideia é que ela e Suzeri juntas distraíssem o samurai fantasma para que Asano conseguisse dar o golpe surpresa. E por mais arriscado que fosse confiar no Asano, o plano deu completamente certo e eles conseguiram finalmente derrotar aquele samurai. Pareceu então que tudo ia ficar bem, mas de repente Shizuma foi possuída pela espada do samurai. Aparentemente aquela espada continha uma imensa quantidade de energia espiritual e era capaz de manipular o caça. Então vemos que quem estava por trás de tudo aquilo era justamente a maga loira que tinha aparecido espionando a Shizuma no final do episódio anterior. Era ela quem tinha feito todo aquele plano e por culpa dela Shizuma começou a atacar Asano. Porém, mesmo possuída antes de dar o golpe final em Asano, o nosso protagonista teve uma visão. Ele vê alguns flashbacks do antigo samurai da espada e descobre o nome dela. O nome daquela lâmina era Yashao e quando Asano diz o nome dela em voz alta, ele se torna o mestre dela como tinha com Tama. Dessa forma, a espada para de atacar e Shizuma fica livre do seu controle. E no final do episódio ainda temos uma troca de ataques entre Shizuma e a maga que a estava controlando. Só que isso não vai durar muito porque a maga vai acabar batendo em retirada no meio da batalha. E bem assim acaba o nosso quarto episódio e também o nosso recap de Izuka. Se você gostou do vídeo, vai deixando o seu like. E se você ainda não for inscrito, se inscreva para você receber os melhores conteúdos sobre anime. Então é isso, a gente se vê no próximo recap aqui do canal. Valeu!